Olá, amados irmãos e irmãs, estamos no mês de agosto, hoje dia 3 de agosto, mês este dedicado todo à vocação, onde somos convocados e orientados pela Mãe Igreja a rezar e suplicar pelas vocações. Peçamos ao Deus da vida que o nosso coração e a nossa prece se eleve a Ele e peçamos, portanto, que surjam santas vocações para a amada Igreja. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, terça-feira, dia 3 da 18ª semana do Tempo Comum, somos convidados a refletir o Evangelho de São Mateus, que se encontra no capítulo 14, versículos 22 a 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediram que pudesse ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nesse dia 3, nesta terça-feira, a palavra nos convida a dar continuidade ao capítulo 14 do Evangelho de São Mateus. Nós somos contextualizados logo pelo início do Evangelho. Depois de saciar a multidão, Jesus manda os discípulos que possam ir adentrando a barca, possam seguir à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele vai despedir as multidões. E assim os discípulos fazem, obedecem aquilo que Jesus havia dito. Jesus despede toda a multidão e, como de costume, se retirava para rezar, no lugar à parte, sozinho. Os padres no Paraná, ou melhor dizendo, vamos focar um modo melhor aqui da Diocese de Umuarama, durante esses dias estarão em retiro, junto com o cardeal Tolentino, o mesmo que orientou o retiro do Papa Francisco. É justamente esta experiência. É o Senhor que nos convida a viver esta intimidade, o recolher-se, o estar a sós com Deus.
Todos nós deveríamos viver um momento assim, na correria do dia a dia, tirar um tempinho para a intimidade com Deus. Estando nesta intimidade para com o próprio Pai, Jesus observa então o barco que está em alto mar e os ventos que são contrários. Na nossa caminhada de igreja, vamos enfrentar inúmeras dificuldades que configuram este vento contrário. E então, Jesus, por volta das 3 da manhã, ele começa a ir ao encontro da barca dos discípulos. Perceba, amados irmãos e irmãs, o movimento em que Jesus se realiza. Ele estava no monte, no alto, ele desce e começa a caminhar por sobre o mar. O mar sempre tem esse sentido de um lugar inóspito, aonde não se tem compreensão, e por isso representa as forças do mal. Quem é Jesus? Aquele que caminha sobre o mal. Ele é capaz de caminhar sobre o mal sem sofrer efeito algum. Sai às 3 da manhã, praticamente no último quarto de hora, aonde se está se encaminhando praticamente para o amanhecer, para viver-se então o amanhecer. É Jesus que vive este caminho como o sol nascente que vai ao encontro dos discípulos. Tanto que a palavra mesmo nos diz que quando eles observam Jesus andando sobre as águas, eles acham que é um fantasma e gritam de medo. Fico imaginando como deve ter sido a visão em meio à escuridão. Possivelmente eles percebem Jesus de uma forma totalmente transfigurada, luminosa. Eles gritam de medo e Jesus logo em seguida diz aos discípulos e a nós hoje, em nossa caminhada: coragem, sou eu, não tenhais medo. É o Deus que se encaminha conosco na história. Pedro sempre toma a iniciativa e pede a Jesus então: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. Jesus diz: vem. Pedro desce da barca e começa a andar em direção a Jesus. Vai ao encontro. Porém, quando sente o vento contrário, o medo invade o seu coração e ele começa a afundar. Começa a afundar nas águas. E qual é, portanto, a palavra que Pedro pronuncia em um primeiro momento? Senhor, salva-me. Yeshua Kyrios. Kyrios e Yeshua. Ou seja, Senhor Jesus. Vamos pensar que Pedro tenha gritado o nome de Jesus, porque quem é Jesus? Deus salva, Kyrios salva. A palavra que Pedro pronuncia e grita de uma forma, tendo as últimas seguranças, seria a palavra Yeshua. Jesus, ele grita pelo nome do Senhor, que logo lhe estende a mão e o segura, dizendo: homem fraco na fé, por que duvidastes? É este o movimento de Jesus e de Deus em nossa vida. Diante das crises da fé, nós somos convidados a gritar o seu nome, a buscá-lo, a ter nele o porto seguro. E ele, com toda certeza, vem com sua mão, nos apoia e nos levanta dos afundamentos, dos tombos, dos tropeços, das realidades que muitas vezes vão nos envolvendo. Peçamos, portanto, ao Senhor esta graça. Os discípulos aqui vivem esta experiência do medo, sobretudo configurada em Pedro. Quando chegam então na região de Genezaré, os habitantes que tomam consciência que Jesus está ali têm uma fé tão grande que são capazes de levar os doentes ao encontro do Senhor e não somente, mas creem de que o fato de simplesmente tocar na orla da roupa do Senhor, eles serão curados. Peçamos, portanto, esta fé, a fé de que o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma toque a Deus e tocando-o possamos
viver a cura de nossas enfermidades e mazelas, físicas e espirituais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.